Sou trabalhadora espírita há mais de 15 anos. Comecei a fazer palestras na casa. Para isso, fiz até curso de oratória. Minhas palestras eram boas, mas para mim é um martírio. Tenho ansiedade. Fico uma semana sofrendo de medo de falhar, falar coisas incoerentes. Mas quero muito voltar a fazer palestras. Me ajude com um conselho, uma dica para essa tarefa ser mais leve, como é para mim. O caso da mediunidade, que para mim é o dia mais feliz da semana. Quer dizer, ela trabalha no trabalho mediúnico e acha bom. E a palestra, ela, né, sofre com isso. Sofrimento. Bom, eu vou dar minha opinião para ela e para outras pessoas que têm uma coisa que é um pouquinho diferente do dela, porque ela diz que ela gosta de fazer a palestra, só que ela fica muito tensa. Existe uma outra situação que é o seguinte: a pessoa não gosta de fazer palestra e o pessoal do centro empurra a pessoa para fazer palestra, porque não tem quem fale e vai empurra o cidadão para fazer. Então, muito bem. Para quem não gosta e é chamado, eu diria o seguinte: se a casa espírita possui outras pessoas e a sua saída não produz desequilíbrio para a tarefa, não atrapalha de maneira efetiva o andamento do serviço, porque assim, a casa tem 20 oradores, tem que falar também, todo mundo fala também, mas eu não gosto. Não, mas você vai. Se tirar um, não vai rebentar a casa. Se não vai, não existe espaço para o servidor constrangido no movimento espírita. Faça aquilo que você tem vontade de fazer. Tem tanto espaço na casa, trabalhar na livraria, trabalhar com a evangelização infantil, trabalhar com jovens. Meu Deus, tem tanta coisa. Né? Então, a gente pode, de repente, fazer um trabalho de atendimento às pessoas sem que necessariamente seja uma palestra. Sugestão número 1. Sugestão número 2. Mas eu quero falar. Eu tenho vontade, não é constrangimento, eu quero falar, eu gosto de falar, mas eu queria treinar. Tudo bem, então você quer treinar? Treine em grupos menos exigentes. Fale no grupo de mães, fale no grupo de estudo sistematizado, porque o grupo de estudo sistematizado é um grupo já conhecido. Tem 20 pessoas ali, 10, 12 sentadas. A gente falar, a gente vai ganhando autoconfiança. Eu fiquei muitos anos falando em grupo de juventude. Quando o Pedro Barbosa, presidente da Federação Espírita, me chamou para fazer uma palestra, porque o palestrante tinha faltado, isso eu não falo para adulto. Eu só sei falar para jovem. Não, mas não tem orador, tu vai ter que ir lá para o salão. Mas eu não falo, Pedro. Eu tinha o quê na época? Uns 26, 27 anos na época. Mas eu não falo. Te vira, não tem orador, tu tem que ir lá para o salão para falar. Aí eu botei uma pessoa para segurar aqui o grupo de jovens e para o salão. Aí eu vou contar como é que a gente faz quando a gente está muito apavorado. Então, se tem muita gente, não dá prejuízo à tarefa, vá para outras tarefas. Se, na verdade, eu quero trabalhar, mas eu tenho ainda dificuldade, procure grupos menos exigentes. Grupo de estudo sistematizado, grupo de mães, grupos que não vão exigir muito de você. Aí você vai ganhando mais confiança e depois você começa a falar. Quando eu comecei a fazer palestra, eu fazia palestras usando papelzinho. Eu fazia todo o esquema na minha casa. Bom, eu vou falar disso, que eu vou classificar aqui. Eu fazia todo o esquema no papel, depois pegava o pincel atômico, tinha aquelas faixas de computador, eu ia para o centro espírita falando e ia pregando. Terminava, a parede do centro espírita estava toda cheia de papelzinho, tudo pregado. Eu pregava tudo na parede, depois eu levava para casa. Quando terminava a palestra, não dava tempo, assim, eu falava, dava 20 minutos, que eu não sabia nem o que dizer. Falar sobre reencarnação. Eu falava 20 minutos, aí não tinha mais o que falar, eu ia fazer o quê? Eu dizia, gente, agora quem quiser perguntar, pode perguntar. Aí eu ia respondendo, aí eu dizia para a pessoa que estava na direção, anota as perguntas para mim. Aí eu respondia as perguntas e levava para casa o material. Aí eu lia, fizeram essas perguntas. Na próxima vez que eu falar de reencarnação, eu vou botar esse conteúdo na palestra.
Aí, 20, 25, 30, 35, 40, as palestras foram crescendo porque eu fui incorporando as perguntas para dentro do trabalho. Então, nessa segunda sugestão, se você trabalha e quer desenvolver, vá para grupos menos exigentes. Desde que as pessoas perguntem, anote as perguntas e depois coloque para dentro do seu conteúdo. Estude sempre, leia sempre, faça anotações para que você ganhe cada vez mais convicção do que você faz. Terceira situação. Eu tenho que falar. Dá prejuízo se eu não fizer parte dos oradores, mas eu não tenho habilidade para falar. O que eu faço? Pegue o opúsculo Orientação ao Centro Espírita de 1980, da FEB, e procure lá um tipo... Lá nesse opúsculo tem todo tipo de reunião que o Centro Espírita desenvolve. Tem uma reunião chamada Estudo Doutrinário. Como que funciona o estudo doutrinário? É a melhor coisa do mundo. Você pega o Livro dos Espíritos, abre e vai lendo e vai comentando. Vai lendo, vai comentando. Se tiver muito comentário, lê pouco. Se tiver pouco comentário, lê muito. Aí são 15 minutos de Livro dos Espíritos, fecha. Aí abre. Agora é o Evangelho. Lê e comenta. Lê e comenta. Se comentar muito, lê pouco. Se comentar pouco, lê muito. E a gente vai fazendo leitura comentada. Aí você se sai tranquilo. Você pega uma página de Emmanuel, você vai lendo, fala, olha só, olha que interessante isso aqui. Agora eu vou ler, olha esse pedaço aqui. Então você usa a leitura como muleta. E assim a gente vai preenchendo o espaço e dando autoconfiança, porque eu tenho um texto para me guiar. Você pega uma mensagem do Evangelho, uma mensagem do Livro dos Espíritos, ou de uma outra obra que você queira, que seja segura, vai fazendo leitura comentada. Muitos oradores usam essa ferramenta. Ajuda demais. E depois você vai se ensaiando de ler menos, até que você... Eu vou tentar falar sem ler hoje. Então, é um processo de desenvolvimento. Repetindo, 3 alternativas. Primeiro, não faça essa tarefa, vá procurar outra. Faça uma coisa que você goste. Segundo, exercite nos grupos que são menos exigentes. Terceiro, use a técnica do estudo dirigido para que você consiga melhorar, estudo doutrinário para que você consiga melhorar a sua performance usando um texto de apoio que vai dar a você muito mais tranquilidade na hora de você falar para o público.